A pizza feita aos fins de semana, sem nenhuma pretensão, no fogão a lenha do sítio da família, foi o começo de tudo. De tanto receber elogios dos amigos, o pai dele, que nunca tinha cozinhado para valer, decidiu abrir uma pizzaria. Ah, é assim mesmo, sem planejar muito. O filho, adolescente na época, foi criado naquele ambiente, né? Entre sacos de farinha, latas de molho de tomate e muita mussarela. Hoje, 30 anos depois, é ele que comanda a rede muito bem-sucedida de 7 pizzarias, todas da própria família. Nós vamos conversar hoje com o Eric Momo, proprietário da rede de pizzarias 1900. Eric, muito obrigada pela sua presença. Tudo bem? Obrigado, eu que agradeço o convite. É um prazer. Me fala um pouco então lá da história da sua família. Seu pai, quando começou a pizzaria, ele não sabia muito bem cozinhar. Na verdade, ele é maestro, né? É maestro, saber cozinhar ele sempre soube, o que ele não sabia era ter um negócio, vamos dizer, né? Gerir um Não negócio. cozinhava para valer. Cozinhava em casa, fazia massas, pizzas, panetone, fazia um monte de coisa, sempre fez. Mas gerenciar um restaurante aí já é uma outra história. A gente até comenta que um grande erro é as pessoas saberem cozinhar e acham que podem abrir um restaurante. E esse é apenas um detalhe para abrir um restaurante. Mas com seu pai, na verdade, aconteceu isso. Aconteceu, meu pai acabou herdando o galpão onde a gente abriu a 1900 da Vila Mariana. Inclusive foi o motivo de chamar de 1900, porque era um galpão que foi construído pelo meu bisavô. E foi nessa época, de 1920. Então eles resolveram fazer uma referência e uma homenagem à época e chamaram de 1900, né? Por isso o nome 1900. E como meu pai é maestro, pelo fato de ter uma ligação profissional com a música, ele queria montar ali um estúdio. Então era para fazer gravações, para trabalhar com música mesmo de fato. E uma amiga dele, conversando uma vez, falou: "Poxa, Giovanni, você faz pizza tão bem, por que você vai abrir um estúdio? Larga da música, isso não vai dar dinheiro nunca, abre uma pizzaria." Né? E foi uma coisa mais ou menos assim. E meu pai, graças a Deus, parece que ouviu esse conselho e montou ali uma pizzaria e o negócio, graças a Deus, deu certo. O começo ali foi bem improvisado. Eu soube que até o cardápio foi feito à mão, escrito à mão no É, começo. foi bem improvisado. Meu pai chegou a montar muita coisa com material de demolição, porque também era um imóvel antigo. Então a gente buscava bastante artigos de decoração, até para fazer a própria construção e reforma em desmanches, não, em imóveis de demolição, né? Pegamos porta, tijolo, tudo isso e usamos para fazer a boa parte da estrutura da 1900. E óbvio, com pouco recurso que eles tinham, eles acabaram comprando equipamentos que davam, mobília usada que daria. E a parte do cardápio, como a minha mãe sempre teve uma letra muito bonita, desenhava e tudo, e meu pai, pelo fato de ser maestro, trabalhava com muitas pastas, porque ele fazia as partituras para a orquestra e tinha as partes dos músicos, então ele tinha as pastinhas para organizar a parte de cada instrumentista. Então a minha mãe pegou essas pastas, deu um acabamento um pouco diferente nelas, tirou a parte de arame de dentro e desenhou à mão os nomes das pizzas, eu colocava os preços, né, com a letra que graficamente ficou muito bonito, mas é uma maneira improvisada, né? Primeiro cardápio Foi o primeiro cardápio, então. foi assim, E acho que aí, tinha uns 10, 15 sabores no máximo de pizza, né? bacana. E você cresceu nesse ambiente, ali entre cozinha e balcão. Como é que foi? Empreender foi uma coisa meio natural para você, então? Foi bem divertido no começo, assim, porque o que aconteceu? Meu pai começou, a parte da reforma a gente acompanhou, então era gostoso, né? Eu e meu irmão, a gente mais ou menos criança, 12, 13 anos de idade, acompanhando a construção de um negócio. Né? Então, desde a parte da obra até experimentar a pizza, ajudar para saber como é que as coisas estavam acontecendo, foi muito divertido. E isso, óbvio, trouxe um gosto a mais para o negócio, pelo fato de você ver crescer ele e nascer dentro da tua família. E naturalmente a gente foi fazendo parte daquilo no dia a dia, a gente fez as nossas escolas, estudamos, fizemos a faculdade e tudo, mas acabamos voltando mesmo para trabalhar dentro do negócio. Você e seu irmão, né, que Isso. trabalham no negócio. Mas quando é que foi que vocês decidiram fazer isso para valer? Quando é que seu pai percebeu que vocês já podiam assumir o negócio? Meu pai, como italianão, bravo, né, aquele jeito, quando meu irmão estava com uns 18 anos mais ou menos, a gente tinha já um gerente na época, que era o Maciel, que hoje é nosso sócio, está com a gente há 32 anos praticamente, porque ele entrou no final do ano, né, quando a 1900 abriu. E o meu pai meio que não deu, mas ele deu a missão para o Edrey de tomar conta de uma das pizzarias, que foi... O Edrey, seu irmão. Isso. A gente abriu na esquina da Estado de Israel um ponto só para delivery. E ali começou e meu pai falou: você vai tomar conta do negócio. E ele e o Maciel, né, começaram a ter um pouco de atrito. Meu irmão teve que cortar um 12, como ele mesmo diz, para conquistar o Maciel e entender que ele não estava lá para pegar o lugar dele.
e aprender muito sobre como é que cuidava do negócio e tudo. E essa questão, assim, meio patriarcal, né, do meu pai, que era o filho primogênito, né, ele tomava conta do negócio naquela época. E eu cuidava de outra parte, porque por acaso nessa época a gente tinha uma fabriqueta de clarinetes, e isso era uma outra parte que a gente estava tocando até um certo tempo da família. E depois eu acabei voltando para 1900, quando a gente foi investir na loja de Moema, quando abriu a filial. E aí fui eu, o Edrio e o Maciel que começamos de fato a tocar o negócio para um crescimento. Isso foi em 93, 10 anos depois da primeira 1900. Vocês, como empresa familiar, quais foram os principais desafios para crescer e principalmente para se profissionalizar, né? Olha, como a gente não teve, vamos dizer assim, escola, né? Na época não existia isso. Todo restaurante que abria naquela época, ou toda empresa praticamente, a gente está falando de 30 anos para trás, eram empreendedores que metiam a cabeça e o que funcionasse repetia e o que não funcionasse, intuição, né? exato, ia aprendendo. Eu me formei em marketing pela SPM e eu sempre disse que o melhor profissional de marketing que eu conheci na minha vida foi o meu pai, porque intuitivamente ele sabia o que fazer, né? Ele não tinha técnica, ele não tinha a teoria, mas intuitivamente ele sabia o que fazer. Então a gente foi aos poucos se desenvolvendo, foi aprendendo com os nossos erros, né? Os nossos acertos a gente repetia. Os acertos, graças a Deus, aparecem mais do que os erros, as pessoas esquecem, né? E assim a gente foi se desenvolvendo e crescendo dentro do negócio. E hoje vocês têm 7 lojas, né? Estamos com 7 lojas, a última que a gente abriu foi no Tatuapé, e tem uma operação dentro do Parque do Kidzania, que não chega a ser uma loja, ela tem um ponto de venda, tudo, mas é uma outra proposta, né? Dá uma ideia pra gente, quanta pizza sai desses fornos aí? Olha, para ter uma ideia, a gente passou agora pelo Dia da Pizza, dia 10 de julho, em um dia a gente vendeu 6.000 pizzas. Nossa, é muita pizza. Porque a gente faz a ação com uma pizza com desconto de 50%. Mas ao longo do mês é em torno de 20, 25 mil pizzas ao todo. Então, Todos os meses. todos os meses. Bacana. E hoje vocês cresceram, né? Tem 7 lojas, mas sempre com recursos próprios. Como foi essa estratégia de preferir sempre reinvestir os recursos da própria família? Isso, aos poucos, a gente, inclusive na loja de Moema, a gente teve um sócio que entrou externamente querendo fazer um investimento e depois ele acabou vendendo a parte dele. Depois daquele momento, isso há mais de 20 anos, a gente resolveu que não teria mais sócios externos. E resolvemos ir crescendo com o nosso próprio capital. Então, a ideia é que as próprias unidades elas tenham possibilidade de devolver o dinheiro para dentro da empresa para reinvestimento nela mesma e fazer uma reserva para o crescimento. A gente chegou a fazer até um projeto em 2008 para um modelo de franquia. Fizemos todo o estudo em cima, manualizamos toda a empresa, tá tudo pronto. A teoria está linda e está lá, mas para abrir uma franquia, nós que somos fundadores e estamos no dia a dia à frente do negócio, é muito difícil você delegar para um outro dono essa atitude, essa ação. E a gente achou que não iria casar com a nossa forma de trabalho. Com a filosofia da empresa. Exato, então a gente achou melhor a gente crescer num ritmo um pouco mais lento, menos agressivo, um pouco mais conservador, mas que também não perdesse a raiz do que é a 1900 e de como ela conseguiu crescer, né? E o que talvez faça o diferencial da gente. Então a ideia, por enquanto, é manter tudo em família. É manter tudo em família. A família está crescendo e a gente vai crescendo o negócio na medida, né? Essa é a ideia. E aí trabalhar em família é muito bom, vocês mesmos optaram por isso, mas tem lá suas dificuldades, né? Bastante. Fala um pouco pra gente sobre elas. Eu lembro de uma época, até nessa época que o meu pai mandou meu irmão tomar conta dessa do delivery, que ele falava, todo almoço era uma reunião de negócios, né? Almoço de domingo em casa? Era complicado, não, qualquer almoço, tava junto assim, o pai era pai patrão e acabou, meu pai sempre foi muito rígido, né? Hoje ele é um anjo perto do que ele era, na época a gente brincava que ele era o demônio. E ele fala, meu pai, porque pelo fato de ser maestro assim, ele dá a batidinha da batuta na estante, silêncio na orquestra. Então assim, é no ritmo dele, ele rege, então a condução do negócio tinha que ser no estilo dele, porque a escola que ele fez foi essa. E em casa era complicado. E o meu irmão falava, mas não aguento mais, tanto que ele saiu de casa, foi morar sozinho, ele já foi embora, né, logo cedo por causa disso. Ele falou, já não aguentava mais. Ele falou, eu tenho pai ou eu tenho patrão, não dá para ter as duas coisas no mesmo momento. E a família, até hoje, a gente é mais tempo sócio do que é família, porque a coisa foi crescendo. E eu estou com 44 anos, eu sou sócio dos meus pais há 32, né, vamos dizer assim, né, dentro de um negócio. Então eu tenho mais convivência com eles pós 1900 do que antes. Então a gente já conseguiu se modelar, passar por várias crises, tanto de familiares quanto do negócio, e a gente conseguiu crescer como família.
Então a gente entende isso, né, de uma certa maneira, que sobrevivemos e estamos bem. Mas é difícil, nem todo mundo consegue sobreviver a essas duas coisas na mesma estrutura. É muito difícil mesmo. Eu vejo que você dá muito valor para essa questão familiar e isso reflete muito na empresa de vocês. Eu queria entender como é que vocês equilibram manter as tradições da família, da empresa, com a necessidade de inovação. Como é que você equilibra essas duas coisas? Olha, eu sou um cara muito... eu gosto das duas coisas, eu sou muito extremo, assim. Eu gosto da coisa antiga, eu tenho um carro antigo, eu gosto de manter o nome 1900, gosto das coisas do passado e ao mesmo tempo eu estou de olho no futuro, na tecnologia e tudo que for, vamos dizer, de ficção até para se imaginar e inovar o que pode ser feito. Eu acho que esse é meio antagônico, né, de você olhar essas duas coisas. Mas isso acho que faz com que a 1900 seja da maneira que ela é hoje. Eu implantei, por minha vontade, vamos dizer, muita mudança tecnológica na parte administrativa do negócio. Eu desenvolvi muito sistema, muitas ferramentas para dar resposta para algumas coisas, em época que não tinha nada, né? E até hoje a gente tem algumas cerejinhas no bolo que a gente coloca dentro de alguns sistemas que são comerciais, mas eu dou uma envenenada neles, vamos dizer assim, né? E isso ajuda muito. Porque, por exemplo, quando você fala em relacionamento com o cliente, eu devo ter hoje acho que mais de 30 mil e-mails cadastrados, eu tenho mais de 100 mil clientes de entrega, e você conseguir ter dados e tratá-los individualmente é muito difícil. Mas é essa forma que se fazia antigamente, você conhecia o teu cliente, conhecia o nome e tudo, e hoje para fazer esta coisa enraizada no conceito 1900, eu dependo da tecnologia. Então você acha que dá para conviver bem, né? Tradição e inovação. Dá, Tem que conviver bem, né? totalmente. Isso na parte administrativa. Se você pegar a parte da própria cozinha, a produção de pizza e tudo, você tem uma coisa feita num forno a lenha, mas você tem controles de temperatura que você precisa ter, armazenamento do alimento e tudo mais, que você traz a tecnologia para esse lado. Equipamentos que você utiliza na cozinha, que são mais modernos, que podem te auxiliar no processo. E você continua assando a pizza num forno a lenha. Continua sendo aquela boa pizza Exato, de sempre. essa é a ideia, né? É claro. E me fala um pouco sobre concorrência. Não tem outro lugar que tem tanta pizzaria como tem em São Paulo. Cada vez, a gente sabe, né, tem muita pizzaria e além disso tem outras concorrentes aí diretos, né, como os restaurantes japoneses que aumentam a cada dia. Como é que vocês lidam? Como é que vocês se diferenciam? Eu acho que de pizzarias, em geral, a gente tem bons concorrentes, são bons no sentido de fazerem bons produtos, oferecerem boas alternativas para o cliente, terem um bom atendimento. São boas empresas, né, bem colocadas, inclusive no mercado. Isso ajuda a gente a ser uma boa empresa também, porque se você não tem um bom concorrente, você se acomoda. Então, muita coisa que a gente procura evoluir é porque eu tenho um concorrente que está se mexendo também. E quem ganha com isso, obviamente, que é o consumidor, né? Porque ele vai ter duas boas empresas disputando por ele de uma maneira saudável, né? Se a gente for pensar no passado, para alternativas, né, de concorrência, a única coisa que você pedia para entregar em casa era uma pizza. Não tinha... Até você falava, vamos pedir uma comida? Não, você falava, vamos pedir uma pizza. E era o que chegava na sua casa. E de bicicleta, a gente entregava de bicicleta, a pé, de carro. Não tinha problemas, né? Hoje é tudo de moto. E, se não me engano, por volta de 98, 99, começaram a surgir as empresas que terceirizavam o serviço de delivery. Então, elas entregavam comidas de restaurantes que não tinham estrutura de entrega, né? E aí veio surgindo as alternativas e, óbvio, começaram a se montar restaurantes para entrega. Então, quem está em casa hoje e quer jantar alguma coisa ou quer pedir alguma comida, ele tem um cardápio hoje tão variado quanto a própria cidade te oferece. Você não tem essa restrição mais. Para a gente conseguir aparecer nesse meio, é só fazendo um excelente trabalho, cumprindo o prazo de entrega, você tem que oferecer um produto de qualidade. Aí você fala, poxa, mas isso é o que todo mundo tenta fazer e é o que todo mundo se propõe a fazer. Então, essa concorrência acaba sendo pela opção do consumidor. O que a gente busca é que se ele escolher comer pizza, a gente quer que ele esteja no top of mind dele, assim, do cliente. Quando ele falar em pizza, ele tem que lembrar da 1900. Por isso que a gente apoia teatro, a gente apoia cultura, a gente faz campanha em rádio, a gente faz muita ação comercial dentro da própria restaurante com os clientes. A ideia de estar com a marca sempre fresca e aparecendo é exatamente para que seja uma marca lembrada em primeiro lugar. E se ele teve uma boa experiência, ele vai repetir.
Bacana, eu tenho uma curiosidade que é assim, a gente dá muito valor para nossa pizza aqui em São Paulo, né? A gente tem bastante apego, a gente sabe que é uma pizza boa, mas como é essa pizza paulistana e a pizza brasileira em relação ao mundo, em relação principalmente à pizza americana, à pizza italiana, a gente também tem destaque? Acho que é gosto diferente. Eu fui para os Estados Unidos, já fui para a Itália, já comi pizza assim, todo lugar que eu viajo eu como pizza. Né? Às vezes a família até fala, poxa, Tem pizza de novo, né? Tem que ter É essa difícil, obrigação, né? né? Fala, sempre tem que comer uma pizza, faz parte, né? Ontem, inclusive, eu fui no cinema, fui com meu filho, falei, vamos comer uma pizza? Ele falou, vamos comer uma coisa diferente. Tá bom, vai, só hoje. Mas faz parte do dia a dia. E com essa experimentação toda, você vê que ela é muito regional. Então a pizza, vamos dizer que ela tenha nascido de fato na Itália, em Nápoles, como se diz. A história a gente aceita, porque ela é uma neta do pão sírio, então tem variações de massas de trigo ao longo, né, do tempo espalhadas pelo mundo. Mas pegando essa origem principal da pizza, que se espalhou com os italianos, de fato, você vai para Nova York, você vai para os Estados Unidos, qualquer lugar que você for para as cidades lá americanas, para o Brasil, você vai ter diferenças de ingredientes, diferenças de métodos, de processos, de forma de servir, a forma de comer, o forno que eles utilizam. Então, tudo isso vai trazer diferença para o produto no final. É outro produto. Acaba sendo outro produto, mas ele é pizza da mesma forma. Lá em Chicago, se não me engano, eles assam numa assadeira a pizza, não é na pedra, no forno. Então, é um estilo diferente, mas isso ganhou o gosto do público local e virou uma característica regional, né? E isso é bem aceito. Em São Paulo, a gente tem uma variação de ingredientes absurda, perto que você não tem nos outros lugares, né? Que a gente fala em torno de 40, 50 sabores de pizza dentro de uma pizzaria. Tem de tudo, né? Eu gosto da minha pizza. Toda vez que eu viajo eu como pizza fora, eu gosto também, mas quando eu volto eu prefiro a minha. Sempre uma saudadinha da pizza da 1900. Não dá pra gente continuar com orgulho da nossa pizza, né? Eu acho que sim. Eu brinco que assim, a pizza de São Paulo é a melhor pizza do mundo. De fato, né? Assim, minha opinião. É porque Uma opinião nada suspeita. Nada suspeita. Muito bom. E me diz, qual que é os planos para o futuro? Quais são os planos que vocês têm, então, já que vamos continuar tudo em família, 1900 pretende continuar assim, mas o que mais vocês querem? Vocês querem ampliar? O que vocês buscam? A gente pretende crescer, óbvio, a gente tem algumas metas, não extremamente flexíveis, porque a gente está passando por uma situação do governo que né, a economia do Brasil, ela está numa fase de acomodação. Eu não encaro isso como uma coisa dramática, uma crise muito complexa. De fato, está uma situação difícil, sim, mas eu acho que é possível se manter planejamento e você tem que dar andamento na tua empresa. Mas a gente vai meio que pisar um pouco em ovos nesse momento, né, para não colocar os pés pelas mãos, que já é uma característica da própria empresa. Mas a gente pretende ainda abrir mais unidades em São Paulo, ir para o interior, começar a expandir geograficamente, talvez de uma maneira, não passos longos. Por exemplo, eu não tenho intenção de abrir uma muito longe ou fora do estado, se eu não tiver conquistado uma cidadezinha próxima, né? Para que a gente se habitue a começar a ficar distante disso. Até a própria 1900 do Tatuapé, ela é um pouco fora do nosso circuito, né? Que a gente sempre teve na Zona Sul. Aí abrimos a de Perdizes na Zona Oeste, e como foi para o Tatuapé, a gente circula, né? Eu e o Marcel principalmente circulamos as lojas todas, e é difícil ir para lá todo dia, não dá, não tem condição. Então a gente já se habituou a ficar um pouco afastado dessa unidade. E a ideia é abrir no interior, vamos dizer, e que isso funcione com funcionários de confiança, que a coisa possa crescer dessa maneira. Essa é a ideia, para que ela continue sendo da mesma maneira que é em todas as unidades, né? Crescer, ficar um pouquinho distante, mas não tanto. Não é debaixo da asa ainda. Muito bom. Olha, muito obrigada pela sua presença. Parabéns, viu, Eric? Eu que agradeço. Obrigado. Se você gostou e quiser ver mais entrevistas inspiradoras, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Até a próxima. Tchau!